carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 2 minutos, terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Uma boa tarde para você. 23 graus está marcando a temperatura aqui no Vale. Uma excelente tarde, uma ótima terça-feira a todos. Estamos aqui com o programa Voz que Fala e Ensina. O nosso WhatsApp, se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta aqui para o nosso programa hoje, você pode estar nos enviando então pelo 997-44-2711, e a gente também está aí pela live no Facebook da Rádio Integração. Você pode nos acompanhar então aí o programa também pelo Facebook, certo? Vamos dar as boas-vindas então aqui também os nossos convidados e convidadas, especial da Secretaria da Educação, hoje a Carolina Kronbauer Eli, que vai trazer e anunciar então os convidados. Boa tarde, Carolina, bem-vinda. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente, né? Hoje já iniciamos ontem a 5ª semana, né, de atividades pedagógicas não presenciais, das postagens, né, nas salas de aula virtuais, e começamos esse trabalho meio que juntamente com o trabalho na rádio, né? Então, uma forma de também trazer a informação para as famílias. Então, o programa A Voz que Fala e Ensina é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da Administração Municipal, Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento provocado pela pandemia do coronavírus. No dia de hoje, serão postadas nas salas de aula atividades para os alunos do nível A ao 5º ano e atividades de História e Língua Inglesa para os alunos do 6º ao 9º ano. Lembrando que as famílias que não tiverem acesso online podem retirar o material na escola nas terças, então hoje, e nas quartas, por meio de agendamento. Então, no dia de hoje, nós contaremos aqui na rádio com a presença dos convidados, né, os professores Elizabeth Bersch e Luiz Schneider, que vêm conversar conosco um pouco sobre essas ferramentas tecnológicas, né, essa questão toda da informática e da evolução da informática no decorrer dos anos, né? Então já passo a palavra para eles. Tá certo, muito obrigada, Carolina. Pode ficar com a gente hoje aqui também, ali na nossa live, porque hoje a gente tem até 3 microfones ali. Eu não sei se ela vai querer falar na mão, pode ser, tanto faz, que ficar melhor ali. Então a gente vai começar com quem? Com o Luiz? Pode ser com a Beth, né? Com a Beth? Vamos então dar as boas-vindas aqui. Eu sei assim, ó, pois é, né? A Maria Elizabeth Bersch, vamos dar uma boa tarde para ela e as boas-vindas. E foi muito bem recomendada aqui pela professora Bernadette Ceruti, que a gente pediu aí indicação, né? E a prof também indicou, né? Sendo aí como sabe tudo sobre educação presencial, educação à distância. Isso? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, uma boa tarde aos ouvintes também, e é uma satisfação muito grande. Tá ligado ali, tá um pouquinho baixinho. Isso, agora sim. É uma satisfação muito grande ter recebido esse convite. E inicialmente quero parabenizar a Rádio, a Secretaria de Educação por esse espaço, que eu acho que é um espaço extremamente importante para a educação do município, né? Poder dar voz
a todo esse movimento educacional, né, trazendo não só pessoas como hoje convidados, que são convidados externos, mas também convidados que são pessoas da rede pública falando do seu fazer docente. Acho que isso é uma coisa muito importante. Eu gosto de me identificar, acima de tudo, como professora, uma professora que iniciou sua trajetória profissional aqui em Arroio do Meio, né? Hoje atuo na Univates, mas iniciei minha trajetória aqui, justamente pensando e discutindo a tecnologia no processo, junto aos processos de ensino e de aprendizagem, e por coincidência também com o Luiz na época, né? A gente trabalhávamos juntos. E eu acho que é interessante a gente trazer um pouquinho desse histórico, claro, de uma forma breve, porque é esse histórico que também trouxe condições para o município, claro, numa época diferente, se mobilizar tão rapidamente da forma como está se mobilizando para atender essa demanda que foi inesperada, né? Então, o município começa a pensar em como a tecnologia pode potencializar a educação lá na década de 90, 1995, 96 mais ou menos. E estávamos até antes lembrando, Luiz e eu, como tínhamos um conjunto, uma empresa que o Luiz tinha um conjunto de computadores pequeno, né? 5, 6 computadores que a gente colocava no carro e levava os laboratórios de escola em escola para trabalhar. E um dos princípios que sempre foi trabalhado junto com a Secretaria de Educação na época é que não bastava levar curso de informática para os estudantes. Era preciso pensar na cultura de aprendizagem da escola. Então, o trabalho tinha que envolver a comunidade como um todo. Precisava envolver professores, precisava envolver alunos, para pensar essa apropriação da tecnologia junto aos processos de aprender. Não era ensinar a usar o computador para ensinar o aluno a ser programador, mas não. Como essa tecnologia que está chegando, estava na época chegando, né, ao município, poderia potencializar novas situações de aprendizagem, né? E hoje, passados alguns anos, nós temos uma tecnologia muito diferente. Não é necessário levar computadores de escola em escola. A estrutura que se precisa na escola para se apropriar dessa tecnologia, e depois o Luiz vai falar um pouco mais dessas questões, é muito mais simples, muito mais fácil. A gente consegue fazer outras coisas ainda mais ousadas, vamos dizer assim, porque temos um contexto de uma tecnologia diferente daquela que tínhamos. E nós lá já fazíamos trabalhos interescolares. Eu lembro de um trabalho que a gente fez entre alunos de 3 escolas diferentes. Cada aluno tinha grupo. O grupo de alunos era um aluno de cada escola. A gente criou uma tabela periódica, não sei se tu lembras dessa atividade, né? Vamos apresentar o Luiz aqui também, né? Vamos dar uma boa tarde, bem-vindo aqui na rádio. Aí você pode se apresentar também. Eu acho que fica legal essa conversa interativa, né? Que vocês dois já trabalhavam junto, trabalham, então é legal, né? Boa tarde, bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, então, pela oportunidade de poder participar aqui nesse momento e discutir um pouco sobre essas tecnologias atuais que nos permitem potencializar e conseguir algo diferente nesses dias de hoje. Então, agradeço bastante o convite, a oportunidade de poder estar voltando a trabalhar aqui em Arroio do Meio com essa questão de educação e tecnologia e tudo misturado, né? E também, assim, só resgatando um pouquinho que a Beth e eu nos encontramos em 96, começamos a trabalhar junto, mas antes disso eu tinha uma carreira muito mais tecnológica e a Beth tinha uma carreira mais voltada para as questões pedagógicas, né? Então, em 96, achamos interessante fazer um trabalho que envolvesse aí essa questão, tecnologia e ensino, e o uso da tecnologia como algo que pudesse integrar o ensino e dar novas possibilidades a esse ensino. Então, já temos uma boa história desde 96, e depois, juntos também, a gente acabou decidindo por caminhos diferentes e voltamos a trilhar caminhos parecidos agora pela Univates, né? Então, também eu gosto de me identificar sempre como professor. Eu acho que é uma palavra bastante forte, bastante importante,
e que tem impacto, né, tanto nos ambientes que a gente transita e também, inclusive, chegando até as famílias, muitas vezes, dos alunos, né? Professor, ele é formado coordenador pedagógico do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Univates. Você atua como professor também? Sim, atuo como professor em disciplinas essencialmente da área de tecnologia. Então, desde rede de computadores, comunicação de dados, segurança em tecnologia da informação. Para mim é tudo aí, né? Antes de nós começar a entrevista que eu estava falando, né, que professor, não domino muito esse conteúdo aí de tecnologia e informática, mas hoje eu quero aprender também. Quero sair daqui também com as dúvidas todas aí tiradas. Aí vamos tirar muitas dúvidas aí, o pessoal que tiver também pode perguntar. Então, a área hoje, então, tecnologia e informática aqui na Rádio Integração. Desde 96, então, aí que começou o trabalho de vocês. Eu até acho que eu já fui aluna da prof ali, mas eu não sei, em 2002... Eu comecei minha faculdade na Univates, eu comecei com análise de sistemas, então também, eu não sei. Mas estou fazendo faculdade ainda, não terminei, né? Mas assim, de corredores, eu acredito que nós já tenhamos se visto, né? É possível, eu não atuo na análise de sistemas, mas provavelmente a gente pode ter se cruzado bastante ali, né? Eu atuo mais nas licenciaturas, nos cursos de licenciaturas, né? Uhum. E na coordenação pedagógica hoje dos cursos à distância. Coordenadora pedagógica, o que faz o coordenador? Ambos são coordenadores. Vocês ensinam os outros professores? Qual é esse trabalho? É um trabalho bastante interessante de acompanhamento dos cursos, de ajudar a pensar os cursos, de orientar professores também, né? Mas numa perspectiva de olhar para o curso como um todo. Então, a gente tem momentos em que a gente ajuda a pensar uma renovação de curso, há momentos em que a gente atua junto a professores, pensando práticas diferenciadas dentro da... Só nos professores que atuam na área de tecnologia e informática ou todos os professores assim? Assim, cada centro na Univates tem um coordenador pedagógico e, no caso, eu atuo na coordenação dos cursos à distância, né? Uhum. Então, o Luiz atua no centro do CETEC, Centro de Tecnologia. E também é coordenador? Também é coordenador pedagógico lá. Uhum. Então, tem um coordenador pedagógico do centro de gestão, do centro... O centro abriga um conjunto de cursos de uma área, cursos afins a uma área, né? É um suporte, tipo a coordenação, e é ligada na Secretaria da Educação também, né? Se fosse nas escolas do município. Isso, o município. Que nem a gente também já abordou, né? A gente também na secretaria tem as profissionais, eu também sou responsável pela coordenação pedagógica das escolas do município, então é como a Beth coloca, né? A gente dá esse suporte para as escolas, né? O suporte para os professores em algumas reestruturações, em pensar, às vezes reavaliar algum processo pedagógico, né? Sugerir intervenções diferentes, talvez em determinados aspectos, né? Então é assim um contato com os professores na organização do trabalho pedagógico dos professores com os alunos, né? Então, com os cursos, no caso, né, na Univates. Eu também estou me sentindo uma coordenadora, né? Coordenador não precisa saber tudo, mas tem que saber ouvir, né? Então, e a partir dali, então, analisar e ver o que pode ser feito. Então, vou deixar vocês seguirem aí com a fala de vocês. Só lembrar uma coisinha também, que hoje eu estou coordenador pedagógico, mas a minha formação vem de 92 eu me formei então como tecnólogo em processamento de dados, mas já atuava com TI desde 86. Então, tecnologia da informação atuo desde 86. Em 2003, a gente se encontrou na Univates também, né, Beth, nas questões mais voltadas a ensino à distância. Depois eu fui um pouco mais para o lado e a Beth continuou nessa condução, nesse trabalho de EAD e muito voltado para essas questões pedagógicas, tanto no presencial quanto EAD. Eu direcionei um pouco mais, então, meu trabalho mais para a área técnica, até 2010, quando eu tive a oportunidade, então, de conhecer um pouco mais esse mundo das metodologias de ensino e aprendizagem, as metodologias ativas. Então, a partir dali, eu vejo também que houve uma transformação, tanto da minha personalidade quanto das minhas ações, percebendo que a sala de aula, ela requer esta interação de planejamento, de condução, do saber ouvir,
tanto do planejar e conduzir ações de ensino e aprendizagem, né? Então, a partir dali, eu entrei um pouco mais com esse viés e também procurando unir, a partir dali, de uma forma mais intensa, as tecnologias e as questões de sala de aula, que eu acho que a Beth e eu estamos atuando como coordenadores pedagógicos em centros diferentes, ela com uma formação base pedagógica, eu com uma formação básica de tecnologia. Ela se aproxima das tecnologias e procura dominar as tecnologias, e eu me aproximo das questões pedagógicas e procuro, então, fazer bastante uso delas. E então a gente acaba trabalhando como coordenador pedagógico nesse contexto, de ouvir o professor, as suas necessidades, entender os objetivos de ensino-aprendizagem desse professor, e aí também procurar oferecer e alcançar algum tipo de ferramenta ou conceito pedagógico ou tecnológico para que ele consiga êxito nesta tarefa. E atualmente, no momento de pandemia, como é que a tecnologia, a informática está influenciando a sala de aula? Como é que vocês prevê que é a tendência, assim, agora nas aulas? Como será o ensino daqui para frente? Com mais uso dessas ferramentas? Olha, eu entendo que a pandemia, esse processo todo, ele acabou acelerando um pouquinho a apropriação tecnológica, falando em tecnologia digital, né, porque tecnologia é muito mais ampla do que a tecnologia digital, e a tecnologia da educação é muito ampla. Uma apropriação não apenas pelos professores, mas pela própria equipe gestora, pelas famílias, pelos estudantes. E isso faz com que, eu acredito que, vamos supor, né, o passar desse intensivo da pandemia, a tendência é que nós tenhamos algo que é diferente do que nós estamos vivendo hoje e também diferente do que a gente já vivia. Muito disso que estamos aprendendo, nós vamos redesenhar num outro formato mais adiante, né? O que é importante é que esse aprendizado ele nos desacomodou, né? Enquanto professores, enquanto alunos, enquanto famílias, e todos estamos aprendendo outras possibilidades, né? Como nós vamos pensar essas possibilidades num outro momento, vai ser diferente. Mas juntando o que de melhor talvez tenha no presencial com o melhor que tenha no digital. Então, estávamos antes comentando, né, de uma atividade que foi feita em História, juntando todos os alunos de todas as turmas do município numa grande atividade voltada para um tema específico. Isso é algo bonito, novo que aconteceu e que não precisa não acontecer mais. É uma das coisas que foi potencializado. Ou até, futuramente, pensar em atividades de 2 turmas que vão além de uma aula, né, que tem atividades colaborativas, né? São coisas que vão sendo desenhadas, vão surgir novos desenhos pedagógicos. Por quê? Porque estamos começando a entender um pouco melhor, e agora eu falo enquanto sistema em rede escolar, estamos começando a entender um pouco melhor como as tecnologias digitais que temos à nossa disposição hoje possibilitam pensar coisas diferentes, né? Porque eu posso usar, sim, o computador ou outras tecnologias para fazer exatamente aquilo que a gente já fazia. Os mesmos exercícios, as mesmas formas de pensar a aula, renovando a forma de fazer, mas eu posso criar coisas novas. E esse criar coisas novas a gente começa a fazer quando a gente enxerga a possibilidade, né? E ter passado por esse momento em que, aquilo que a gente fazia não funciona mais, exigiu que nós pensássemos formas novas, né? Então, me parece que o que vai vir pela frente, a tendência, não é nem voltar o que era e nem manter o que temos agora, mas encontrar um novo caminho, juntando essas aprendizagens que a gente tem nesse momento. Elizabeth, a gente vai fazer só um intervalo e na sequência a gente volta para falar a ferramenta que vocês vieram falar aqui, né? Trazer essa ferramenta e a explicação para que ela serve, né? Então a gente vai fazer o intervalo e a gente já retorna aqui com a professora Elizabeth e também com o professor Luiz. A primeira do seu rádio. Integração FM.
Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim, o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família. E faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia, 22 minutos, 23 graus a temperatura, terça-feira, 16 de junho. Atendendo também aqui as participações chegando. A Heloíse Rames, boa tarde, estou na escuta. Obrigada, Heloíse. Também a Maria Lanzen, boa tarde, estou na escuta. A Marlise Fir, boa tarde, na escuta do programa. A Laura Noé Moreira, boa tarde. Prof. Maria Elizabeth, foi minha prof na Univates, uma querida. Valeu, Laura, beijo pra você. Também o Rogério Fir, boa tarde, Ana, estou ligado. Valeu, Rogério. O Nelson Pereira, oi, boa tarde, assistindo aqui em Boqueirão do Leão. Obrigada, Nelson, super abraço, bom trabalho aí pra você. Também a Isolda Maria Klein, desejando uma boa tarde, obrigada. O Alan Fell também tá com a gente, a Marlise Fir. Agradecimento a estes profissionais pelo apoio nesse momento de utilização e potencialização das mídias na educação. Obrigada aí pela participação. Agradecendo então aos profissionais, a Marlise Fir. Também o Odair Gross, desejando a todos uma boa tarde. A Raquel Roencol. Ô, Raquelzinha querida, eu tô precisando muito aí falar com você, viu? Vou ter que fazer uma consulta aí com a Raquel, né, Raquel? Parabéns ao Luiz e à Beth por assessorar a rede municipal com todo o seu conhecimento nesse período de desafio e inovações educacionais que a pandemia vem trazendo à comunidade escolar, pais, alunos, professores e gestores. Super abraço aí então para Raquel, já esteve com a gente aqui também em três oportunidades, né? Um beijo grande aí. Também o Wilson Greff e a Beth aqui na Barra do Forqueta, uma boa tarde, estamos na escuta. Obrigada a todos os nossos ouvintes então que estão acompanhando o programa Voz que Fala e Ensina. Agora vem aquela pergunta que a gente quer saber e o ouvinte também, que é a nossa pauta principal hoje. O que é o Google for Education, Luiz? Muito bem. Então, antes de entrar nesse conceito, ou na explicação desse conceito, dessa plataforma, eu gostaria de lançar uma pergunta que eu acho que é difícil de responder. Qual é hoje o limite da nossa sala de aula? Há alguns anos atrás era muito simples, era no prédio da escola, aquela sala 201. Por exemplo, um giz e um quadro negro. Giz e um quadro negro, o professor e os alunos todos alinhados, né, em uma estrutura pré-definida. Hoje, essa sala de aula, ela incorpora alguns conceitos que a própria tecnologia já vem nos trazendo e mostrando, que é o conceito da ubiquidade. Hoje, a sala de aula pode estar em qualquer lugar. Então, posso acessar a sala de aula em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo, ou em qualquer momento, em qualquer ambiente, né? Então, este conceito hoje,
eu acho que é bastante importante e eu acho que traduz um pouco desse momento que a gente está experimentando e está atuando, né? Então, o Google for Education também é uma plataforma de softwares, né, totalmente voltada para a disponibilização de softwares aplicativos para profissionais, pessoas como enquanto indivíduos ou para escolas, né? O que difere essencialmente hoje esse conjunto de softwares disponibilizados pelo Google é que eu não preciso mais de um computador como lá em 96 que estávamos falando no início, onde eu precisava ter um espaço em HD bastante grande, confortável, pagar alguma licença de software, fazer a instalação desse software e colocar esse computador em um ambiente especial, uma sala de laboratório de informática, por exemplo. E aí, conduzir os professores até aquele ambiente, conduzir os alunos até aquele ambiente. E lá, realizar, então, essas ações de ensino-aprendizagem ou outras ações, né? Hoje, isso já não é mais assim. Tudo foi virtualizado, tudo se transformou em software. Então, a partir de um dispositivo qualquer, por exemplo, o meu smartphone, um computador, que a Ana tem aí, um Chromebook, ou qualquer dispositivo que esteja conectado, eu consigo acessar os softwares e fazer uso deles e mais, né, de uma forma colaborativa a partir dessas redes. Lá em 96, nós tínhamos um protocolo bastante rígido, né, que era o DPC-DPL, que era o disquete para cá, disquete para lá. Então, a comunicação... Computador para lá. E computador para cá, computador para lá, exato. Então, Beth, bem lembrando, né? E hoje, isso não faz mais sequer sentido. Eu não tenho mais um bit armazenado comigo em meus dispositivos de comunicação. Está tudo na nuvem. Então, eu acho que a gente poderia começar com esse contexto, né? De qual é o limite da sala de aula e como essas tecnologias, em especial o Google for Education, podem contribuir para esse novo espaço, para essa nova ideia de alcance da sala de aula. Ô Luiz, para quem não sabe o que é a nuvem, não que o pessoal vai olhar lá para cima e vai achar que é a nuvem, né? A nuvem é uma estrutura organizada de computadores, né, basicamente apoiado pela internet, que interliga, né, diversos computadores, diversos ambientes, e eles estão disponíveis, então, a partir de serviços que são os softwares, né, que é o que a gente enxerga nessa nuvem. Então, a partir de uma conexão, a gente, né, começa a abrir um mundo a partir da internet. E isso nós chamamos, então, nesse momento, de nuvem. E essa nuvem que vai nos acompanhar para o resto da vida, porque as minhas coisas vão ficar salvas lá e eu vou poder ter acesso quando eu quiser? Até que o Google exista. Exatamente. Não tendo Google, teremos outros, né? Como a história já demonstra, que marcas e empresas vão e vêm, mas a tendência evolutiva das tecnologias, ela... Tem filho o Google? Para deixar, para passar em geração também? Tem. Tomara que a família seja bem grande. Não, eu acho que é importante também, eu acho que nessa questão da nuvem, é importante colocar que não é assim um computador que vai ter o meu dado vai estar replicado em mais que um computador. Então, hoje, se eu tenho algo no meu computador, e eu ainda tenho coisa no meu computador, mas eu tenho cópia na nuvem, são escolhas, né, que a gente tem. Se o HD do meu computador queimar, eu tenho essa cópia na nuvem. Se queimar aquele computador que eu tenho lá na nuvem, em geral existe, quer dizer, todos eles vão ter alguns backups, tem outros computadores com cópias disso, né? Então, se estragar eu continuo tendo o acesso ao meu arquivo, porque imediatamente um outro computador passa a me fornecer os dados que ele tem armazenado, né? Sabe que então, essa duplicação é importante. Aqui na rádio eu prezo muito pelo envio no e-mail dos spots, tipo dos apoiadores, porque ali é certo que eu vou ter, quando eu quiser, eu posso acessar. Se eu salvar aqui no computador, deu uma pane, alguém veio aqui, deletou, olha o trabalhão, nem sei se eu vou conseguir recuperar. Então, é legal ter, ainda mais a nuvem. Além da possibilidade do furto, né? Nós tivemos aqui em Arroio do Meio mesmo um caso em 2003, 2004, de uma empresa que teve todos os seus computadores roubados. A rádio também passou por isso, também foi roubada a CPU, onde é que estava tudo gravado. Então, isso com essa ideia da nuvem ou do armazenamento em nuvem, esse problema já não existe mais. A partir desse momento, o que está sendo
levado é apenas o aparelho. É o aparelho. Né? E isso, inclusive, para as questões pessoais, as nossas fotos que são tão valiosas, né? Estávamos falando antes aí dos estudantes que adoram, né, registrar seus momentos em fotografia. E se eu tenho eles no meu dispositivo, e se ele cair no chão e quebrar, ou se alguém roubá-lo de mim, né, eu perco todo esse meu registro histórico? Não, hoje não perco mais. Esse registro histórico está mantido. Eu queria retomar um pouco o que o Luiz comentou antes, né, que hoje a gente não precisa da mobilidade dos dispositivos e como isso, dentro do contexto educacional, é importante. Se eu vou voltar lá para o nosso início de caminhada, sempre que um professor quisesse propor uma aula usando algum recurso, ele tinha que pensar a aula em função do tempo que o laboratório estaria disponível, mas também pensar em que momento ele vai para esse laboratório, em que momento se faz sentido, o que ele vai fazer lá. Hoje nós temos um movimento contrário, né? Então, eu penso a aula a partir dos objetivos pedagógicos e percebo, bom, aqui seria interessante usar determinado recurso. E eu trago o recurso para o contexto, não preciso agora pensar, bom, eu quero, por exemplo, sou professora de inglês, que eu não sou, mas eu gostaria estou trabalhando com os alunos, uma música, enfim, e apareceram palavras desconhecidas, eu gostaria que eles entrassem lá no Google Imagens e não no dicionário, mas fossem lá para trabalhar o conceito, essas palavras por imagem, né? Então eu não preciso deslocar a turma até o laboratório, porque eu tenho a possibilidade de pensar a tecnologia a serviço do propósito educacional, né? Mais do que antes, de uma forma mais integrada do que a gente tinha antes, né? Isso que é uma das questões que a mobilidade potencializa nesse processo educativo, né? Ou eu posso pensar que nós vamos fazer uma saída de campo e ter alguns celulares e fazer coleta de informações, pegar junto lá naquele momento, né? Para depois manter, voltar e trabalhar com essas informações. Então, eu acho que isso é um grande... uma das grandes possibilidades abertas com essa redução, né, de um PC que é 3, 4 peças que tem que se encaixar para o computador que nós temos hoje no celular, né? Na palma da mão. Na palma da mão. E como usar, assim, essa ferramenta ao máximo? Bom, aí é a criatividade, né? Aí tem pessoas e tem pessoas. Eu posso, então, me espelhar em dois extremos, os meus filhos. Eu tenho um filho de 13 anos que domina a tecnologia, inclusive ajuda a mãe dele a criar todos os seus perfis e manter os perfis na internet. E no outro extremo eu tenho a visão da minha mãe, de 80 anos, que está iniciando o uso nessas tecnologias. Então, eu acho que isso é muito particular e tem relação com as oportunidades e com as necessidades, né? Estávamos comentando antes também que ninguém muda por mudar, né? As coisas acontecem ou por alguma necessidade ou por uma oportunidade, né? Então, normalmente as coisas vêm ou por uma orientação ou por outra. Mas não sei se a gente não comentou ainda do Google for Education, né? Então, eu poderia trazer o início da discussão para... Isso, vamos lá, vamos trazer, porque a gente também quer saber se isso tem a ver com o e-mail, com o Google Drive, isso, com os documentos, arquivos, todo o funcionamento dele. Bom, então estávamos falando antes da questão da nuvem, dos softwares na nuvem e do software como serviço. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso mais instalar nada no meu computador. Eu não pago mais licenças. Eu tenho o software como serviço. E isso está disponível para todos, né? Inclusive as ferramentas Google ou toda a plataforma Google. Mas então, o que é o Google for Education? O Google for Education é um programa que o Google mantém e disponibiliza para o ensino, para as escolas, para universidades, né? Escola de qualquer nível, então, de forma a distribuir recursos muito mais potentes que só seriam vistos em licenciamentos caros de empresas. Então, o Google for Education disponibiliza para as escolas, por exemplo, aqui para o Arroio do Meio, o programa com toda a sua plataforma de software, e aí começam as diferenças importantes. De forma gratuita, né?
sem limite de recursos de armazenamento. Então, para cada aluno, cada professor que faz parte desse programa, tem agora à sua disposição no Google acesso ilimitado de recursos. Por exemplo, se eu armazenar 10 mil fotos ou 200 mil fotos, é a mesma coisa na visão do Google em relação a quem participa deste programa. Então, isso apenas como um dos benefícios. A outra questão é que é um recurso vitalício. Esse recurso pode acompanhar o professor, estudante, por toda a vida. Ele não precisa, no fim da sua formação escolar ou acadêmica, abrir mão daquele acesso e perder aqueles conteúdos para, a partir dali, começar uma nova trajetória, né, de construção de conhecimento e de conteúdos em linhas gerais. E, além disso, é uma plataforma totalmente livre de propagandas. Então, o Google for Education, que a Arroio do Meio tem acesso hoje, não tem propagandas, então, para os alunos, o que muitas vezes poderia até ter um caráter meio perverso, né? E também tem todo um processo de segurança visto, né, obedecendo à legislação internacional, né, resguardando a questão da criança, né, do bem-estar da criança, né, até 13 anos. Então, tudo isso é uma estratégia montada e distribuída, então, pelo Google, gratuitamente. E como ele se mantém? Quem paga? Eles têm como obter renda, mas não através desses programas. Eles argumentam, né, que estes programas, ou esse repasse para as escolas, é um retorno que eles dão em função do reconhecimento que eles têm, em função da sua formação, que tudo que eles têm hoje conseguiram, se deu pela formação dos professores, pelo empenho dos professores e também por eles terem na família deles, né, dos donos do Google hoje. Você conhece os donos do Google pessoalmente? Não, pessoalmente não tive. Conheço algumas pessoas que eu tive contato aqui de São Paulo. Pela né? Ferramenta? De vídeo? Não, pessoalmente. Pessoalmente. Né? Pessoalmente. Então, já teve pessoal do Google São Paulo que esteve aqui na Univates, né? E isso seria interessante a gente pensar em trazer alguém do Google para conversar conosco, né? Em algum outro momento. Eu tenho os contatos, posso buscar, né? E eu acho que seria bacana, né? Mas nós também já fomos, então, a São Paulo, já participamos de alguns eventos também com o Google lá. Então, esta é uma das questões, né? Sabe o Facebook, às vezes as pessoas colocam, trabalha onde? No Google? O que quer dizer isso? Não é que trabalha lá, né? Às vezes, pode ser que sim, ou pode ser o uso da plataforma Google para trabalhar, né? Então, tem esses dois olhares. Não sei se a Beth gostaria... Eu tenho um monte de coisas para falar ainda, mas... Nós temos 22 minutos. 22 minutos, pois é. Eu teria uns 22 dias para falar sobre... Que bom, então vai ter muitas outras oportunidades para vir aqui. Mas uma outra questão importante, além do software como serviço e desse acesso na nuvem, que nos liberta dos dispositivos, do ferro, né? E que nos dá acesso a qualquer coisa a partir de qualquer dispositivo, em qualquer hora e lugar, nós também temos essa questão da integração das ferramentas. Gostei da palavra, integração. A rádio. Pois é, fazendo aí um merchan, né? Isso aí, muito obrigada. Mas essa plataforma, então, o Google for Education, integra todas as suas ferramentas, ou elas já nascem totalmente integradas. Então, a partir do momento que eu tenho uma conta, e a propaganda do Google já diz, uma conta é tudo que você precisa, né? A partir dali começa a integrar tudo e tudo começa a conversar com tudo. O meu e-mail conversa com a minha agenda conversa com o e-mail que conversa com o YouTube. E aí, se eu for pegar outras ferramentas, como planilha, documentos, próprio Classroom, o Meet, enfim, tem muitas ferramentas, né? Eu começo a ver que tudo está interligado, interconectado. Então, a partir do momento também que eu tenho acesso a partir do mesmo dispositivo, eu também tenho tudo o que eu preciso a partir de uma mesma plataforma, que é esse Google for Education. E também, a partir dessa plataforma, eu posso organizar todos os meus eus, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um eu professor, eu tenho um eu pessoa física, né, na sociedade, e eu tenho um eu
que poderia estar atuando em alguma empresa como profissional liberal. Então, todos esses eus poderiam fazer uso dessa mesma plataforma, que está integrada. Então, a partir dessa perspectiva, eu não preciso mais, por exemplo, ter um computador para cada coisa ou um software para cada coisa. Eu posso alcançar tudo o que eu preciso de uma forma muito simples. Por exemplo, eu tenho minha máquina fotográfica, que é o Google Fotos, e eu estou fazendo uma atividade escolar, e a partir de uma necessidade eu vou lá e faço o registro de uma paisagem ou de alguma coisa qualquer. Esse registro eu posso automaticamente transferir para dentro de uma atividade escolar, por exemplo. Ou eu poderia buscar aqui meu celular e ativar o recurso aqui do próprio Drive e a partir desse recurso digitalizar uma folha, transformando em um formato PDF, gerando também uma atividade ou uma comprovação de uma atividade, da realização de uma atividade. Então, além de ser gratuito, além de ser uma plataforma de software na nuvem, ela também propicia uma curva de aprendizado muito rápida. Lá em 96, né, Beth? O que nós fazíamos? Antes de qualquer possibilidade de ação, nós tínhamos que fazer um planejamento prévio de formação de professores. Também um planejamento prévio de formação de alunos, para usar a ferramenta, para o simples fato de dar uns cliques no computador. Hoje isso não existe mais, eu não vejo mais isso como um problema, em especial para os jovens, que manuseiam os seus dispositivos de uma forma muito natural. Os professores também. O que muda, eu acho, é em termos de responsabilidade. O aluno acessa o conteúdo, clica e vê o que vai acontecendo e vai aprendendo com esses cliques, O professor, ele tem uma visão um pouco mais organizada. Então, a partir do momento que ele vai querer dispor ou disponibilizar algo para os seus alunos, ele pensa muito e faz isso com muito critério. E aí procura estabelecer ali para que tudo fique certinho. Mas é uma curva de aprendizado muito rápida, porque o professor também já faz uso dessa tecnologia no seu cotidiano. E vai encontrar essas mesmas tecnologias, ou esse mesmo jeito de usar, no Google for Education. O maior problema não é aprender a manusear tecnologia, é justamente o tempo que tu dedica para pensar como tu vai propor uma estratégia pedagógica interessante, importante, significativa naquele contexto, Esse que vai demandar mais tempo do professor, Não é aprender a apertar os botões, porque em 96 a gente tinha que aprender muitas coisas técnicas antes. Eu tinha datilografia naquela época, eu nem tinha computador ainda. Era as máquinas de escrever, tac, tac, tac. E é interessante, falando da datilografia, que é importante a gente também trazer um pouquinho, que nós não estamos só falando aqui de técnica, mas sim de habilidades que hoje são necessárias e importantes para o aprender. Quando tu tem um contexto em que a verdade vem de um livro, ou a informação, melhor falando, porque a informação vem de um único livro, e tu vai procurar naquele único livro, para a partir disso fazer um trabalho, tu tem um tipo de habilidade importante de ler, compreender. Agora, quando tu tem à tua disposição várias fontes de informação sobre um mesmo tema, e tu vai fazer um trabalho sobre esse tema, além de ler e compreender, tu vai ter que aprender a comparar a informação, a selecionar aquilo que é mais relevante para o teu contexto. São outras habilidades que são adicionadas a esse ato de aprender. E quando se fala agora em uma apropriação da tecnologia na educação, estamos também falando em aprender outras habilidades do aprender, do conhecer, de como lidar, por exemplo, com a informação que chega a nós tão rápida que é fake, como é que identificar, e como poder olhar para informações que vêm de fontes seguras muitas vezes, mas que foram elaboradas a partir de contextos diferentes, e poder ler, mas nesse nosso contexto aqui, o que disso faz mais sentido? Como eu construo alguma coisa com esse monte de informação que nós temos à nossa disposição?
Tem um autor muito bacana, né, que é o Michel Serres. Ele tem um livro chamado Polegarzinha. E é polegarzinha de polegar, assim, de estar mexendo no celular com o polegar, né? E ele coloca assim, gente, as nossas crianças hoje têm tanta informação que eu não posso mais aceitar a ideia de ter uma sala de aula quieta. Por quê? Porque a sala de aula não é mais a fonte única de informação. Esse aluno tem muito acesso à informação, ele precisa conversar, ele precisa pensar a informação, produzir, criar significar essa informação. E isso se faz ouvindo, sim. O professor vai ter momentos, sim, que ele precisa falar, expor a seu ponto de vista, mas também se faz trocando com o outro. Então isso mobiliza o jeito de a gente entender também. O Luiz antes falou qual é o limite da nossa aula, como a gente entende a sala de aula, também o que a gente entende por aula hoje acaba sendo modificado. E para vocês que são formadores e são pessoas de tanto conhecimento, quais são as dificuldades que vocês encontram em sala de aula? Bom, eu acho que falar em dificuldades, eu acho que isso está presente não apenas na questão da aula virtualizada ou desse universo da nuvem. Eu acho que está presente muito mais no sentido da concepção mesmo das palavras aprender, ensinar, né? Eu acho ensinar. Eu acho que e aí sim traz uma coisa importante que também é a mudança de papel do docente, do professor, né? Então, como a Beth falou muito bem, algum tempo atrás a escola, a sala de aula, o professor era fonte de transmissão de conhecimento. Hoje o professor ele pode se valer desses recursos tecnológicos e do seu conhecimento para se tornar um gestor de aprendizagem, né? Eu acho que a gente está também caminhando por aí. O aluno se torna protagonista, de certa forma, da sua aprendizagem, enquanto o professor se torna o gestor de como isso flui e como isso caminha em sala de aula. Então, essa questão da dificuldade, eu acho que ela é um dos elementos motivadores, inclusive, né, desse processo todo. O professor, como gestor do quê? Gestor do que está sendo transmitido, de esclarecer para os alunos o que é fake, o que não é, como eu posso verificar o que é e o que não é fake, né, quais as fontes alternativas de conteúdos, por exemplo, e também no manuseio ou na resolução das tarefas que ele tem para fazer. Então, seria... Eu acho que para complementar, né, acho que é bem importante o que a Beth e o que o Luiz trazem nesse sentido, e talvez toda essa questão da tecnologia, né, dessa mudança que a gente teve desse espaço escolar, que passou a ser um novo espaço em função da gente não poder estar no espaço físico das escolas, vem também reafirmar o que já vem sendo falado nos documentos oficiais, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz isso muito forte, que hoje o maior objetivo da escola, do trabalho, não é mais o conteúdo pelo conteúdo, né? Ou a informação que a gente lá antigamente recebia do professor, que era quem tinha todo aquele conhecimento. Hoje é o que o aluno faz com essa informação, né? O que o aluno faz com esse conhecimento, né? Esse processo de transformação, de colocar isso em prática, né? Lá na vida dele, lá no dia a dia, lá depois na profissão que ele escolher, né, desenvolver, no empreendedorismo que hoje é tão importante na sociedade, né? Então a Base Nacional Comum Curricular, ela também já nos traz isso, né? Desenvolver habilidades e competências, transformar informação e conteúdo em um novo fazer, em um novo aprendizado, né? E isso que nos atropelou, assim, vem também para reafirmar isso, né? A necessidade da gente se reestruturar também como espaço escolar, né? Romper essa fronteira daquela sala de aula, como o professor dizia, lá naquele prédio, lá dentro daquele espaço físico, né? E como fazer o treinamento dessa ferramenta? Onde é que faz o curso? A gente falta 10 minutos para 1h. Bom, eu acho que aí a Carol pode falar com muita propriedade também, a Beth e eu, nós trabalhamos com qualificação já há muitos anos, né? Tanto técnica quanto nessa área também pedagógica. Mas eu acho que principalmente essa questão
hoje do aprendizado, ela se dá com trocas, né? E o próprio Google tem uma frase que eu escrevi aqui para não errar, tá? Que eu acho que é muito importante, de como a gente vai fazer uso, ou vai fazer uma disseminação disso tudo. Que diz o Google, então: a melhor inspiração para educadores são outros educadores, né? Então, aprender um pouco como o próprio estudante aprende. Um estudante aprende alguma coisinha aqui, o que ele faz? Ele não guarda para si. Ele divulga, ele encanta outros, né? Ele chega e diz: Luiz, eu aprendi isso. Beth, olha só que legal, tem mais isso. E eu acho que a qualificação passa muito por isso. Acho importante ter pessoas que possam ou que disponham de algum tempo para compartilhar um pouco da sua experiência, em termos até como um disparador. Mas eu acho que o conhecimento mesmo, a evolução do conhecimento, a apropriação do conhecimento, eu acho que se dá muito mais nessa questão do encantamento e desse contágio, né? Então, a partir do momento que o professor está motivado, que está encantado, ele encantará outros. Eu queria colocar assim, o meu encantamento agora, a Secretaria de Educação, por essa escolha de não dizer assim, cada escola vai implantar a sua sala de aula, mas de justamente oportunizar espaço do planejar em conjunto, né? E eu acho que foi dos movimentos que eu tenho visto de outras escolas, de outros contextos que têm adotado a própria plataforma Google, esse fator de planejar em conjunto, né? Pensar a aula em conjunto, os professores da mesma área, da mesma turma, das mesmas séries. Acho que foi que justamente traz essa ideia da socialização, mas não a socialização que vai dizer assim, eu consegui fazer isso, vamos pensar juntos como fazer. Perfeito. Eu acho que isso foi fantástico, para conseguir também articular de uma forma mais tranquila e com uma qualidade muito grande, né, a proposta do município. Gostaria de fazer um merchan também. Pode. Que hoje eu sou líder do grupo de educadores Google, que está com esse nome, Grupo de Educadores Google Lajeado, mas a ideia é atuar na região toda e também a ideia é construir esse mesmo grupo aqui em Arroio do Meio, né? Então, se me permitir, Ana, depois eu passo para ti os links deste grupo, né, que está no Facebook, e também de inúmeros materiais que nós desenvolvemos lá na Univate e disponibilizamos publicamente via YouTube. Então, quem quiser, né, acessar, quiser ver um pouquinho mais destas ferramentas, dessa plataforma e também contribuir, né, seja com a sua dificuldade, seja com algum experimento bem sucedido, será muito bem-vindo. Então, se me permitir, depois eu passo os links e poderia ser divulgado também já aqui na... E dessas ferramentas de divulgação, temos aí o YouTube, o Instagram, Facebook, várias ferramentas, temos o WhatsApp, agora já tem um Telegram que foi inventado. Quais dessas ferramentas vocês consideram assim a melhor ou a que vai no futuro mais longe ainda? O que vocês consideram assim que vai acabar que nem o Orkut? Eu acho que teria que ter uma última opção, todas elas. Todas as anteriores. Ou talvez outras novas que vão aparecer por aí, né? Isso, Mas já tem alguma coisa prevista que a gente ainda que está sendo pouco usado, mas que pode ser a tendência do futuro? Eu diria que, eu não vou falar em tendência, mas eu diria que assim, a melhor ferramenta é aquela que supre melhor a nossa necessidade, ou minha no caso, quando é uma atividade pessoal ou nossa enquanto grupo. Eu acho que como tendência vai haver uma progressão, um movimento contínuo nessa questão da integração e cooperação. Eu acho que essa palavrinha está ficando muito em moda também na educação, do aprendizado cooperativo, e eu acho que isso vai evoluir muito. Falamos hoje na internet das coisas. Eu acho que em termos de conceito geral, é por aí que a coisa vai andar. Temos as Smart TVs, podemos fazer jogos na TV, acessar YouTube na TV, Facebook na TV, qualquer coisa na TV. Já tem geladeiras smart. Então, e o que mais smart nós vamos ter, né? Eu acho que vai ser por aí o caminho, né? A integração tecnológica com o conhecimento e tudo isso cooperando. Na minha visão, eu acho que vai ser por aí o caminho.
Não sei, Beth, te cortei, desculpa. Acho que enquanto tendência, sim, e inclusive com um sistema de inteligência artificial por trás, gerenciando as informações, né? Mas... se tornando a cola de tudo isso, né? Inteligência artificial. Hoje nós já temos. Experimenta chamar aqui. Eu mostrei para minha mãe no domingo, para ela falar com o celular, pedir a temperatura de amanhã. Ela olhou aquilo, tá, mas quem é que está respondendo? Mas quem tá ouvindo? Mãe, que me desculpa usar ela como exemplo, mas eu acho que isso retrata... Eu adoro usar minha mãe como exemplo também. De uma forma carinhosa, né? Porque eu acho que isso retrata bem essa evolução tecnológica e é o que a Beth traz da inteligência artificial. Então, não é mais apenas um reconhecimento de voz, é uma inteligência que está aí. Então, é alguém que sabe, um software que é capaz de identificar onde eu estou geograficamente, buscar a informação que deve estar na web e repassar essa informação precisa para o usuário. Então, eu acho que essa integração, essa cooperação, essa internet das coisas apoiada em inteligência artificial, sim, vai ser a grande tendência. E aí nomes vão surgir. Como o Orkut já foi um nome, outros nomes vão surgir, né? SMS, torpedo já não tem mais, né? Eu queria só fazer um outro comentário, sei que a gente está... Eu vou pedir o comentário, o seu recadinho final, isso. Então, para a comunidade aqui de Arroio do Meio, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Porque eu não poderia deixar também de falar do papel importante dos estudantes e das famílias nesse processo, famílias que também estão aprendendo a lidar com outro jeito de ensinar, estudantes que estão aprendendo a gerenciar. Na escola eles estão sempre lá, o professor diz agora faz isso, agora faz aquilo. Agora em casa ele tem que se auto-organizar. É um aprendizado que está sendo muito grande para as famílias, que daqui a pouco tem que reorganizar até o espaço físico da casa para poder ter um lugar adequado para estudo, né? Algumas com maior facilidade, outras com maior dificuldade de acesso tecnológico, né? Então, o meu recado final é um recado de agradecimento, né? Também para as famílias e para os estudantes que estão juntamente com, né, essa proposta, acolhendo essa proposta do município, né? E também se esforçando e dando o seu melhor para conseguir se apropriar desse jeito diferente de aprender e de ensinar que é mediado pela tecnologia. E dizer que, como disse lá no começo, né, que eu acredito que ainda vamos inventar como vamos trabalhar daqui para frente, né? E com isso agradecer de novo esse espaço, esse momento bastante rico que tivemos agora aqui com vocês. Muito obrigada pela participação, pela presença, sucesso para você. Adorei conhecer também, aqui não conhecia você, Elizabeth, então bem-vinda sempre. Aí quando quiser, tiver informação nova, tecnologias para trazer, para contar aqui para os ouvintes, vai ser muito bem-vinda. Vamos deixar aqui também o recadinho então do Luiz para nossa comunidade de Arroio do Meio. Eu também gostaria de partir então desse momento agradecendo, né? Ou deixar esse momento agradecendo a todos, agradecer a Ana, agradecer a Carol, a Beth, também a Univates, que eu acho que por muitos momentos nos deu essa oportunidade de pesquisar esse assunto, de explorar esse assunto e de, a partir de toda essa infraestrutura e todo esse apoio, poder contribuir com a sociedade regional. Então, eu acho que é um momento, sim, de agradecer. As coisas não são apenas tecnológicas, a tecnologia é um meio para se conseguir algo, e quem vai fazer esse algo são as pessoas, né? E eu acho que, nesse ponto, todos devemos prestar muita atenção e tratar com carinho, com flexibilização, com entendimento, esse processo que, certamente, para alguns é mais complicado que para outros, mas que é um processo que todos nós iremos passar e passaremos bem. Então... Muito obrigada, Luiz. Também aí deixamos as portas abertas, os microfones, para quando você quiser retornar aqui na rádio, vai ser bem-vindo novamente. Parabéns e sucesso aí nesse trabalho aí de vocês. Muito legal aí, tecnologia, informação, meios digitais. Vamos atendendo aqui ainda as participações também. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum recado aqui para vocês. A Patrícia Biasibete, ótima temática.
Também a Laura Noé agradecendo aí o carinho, a participação dos convidados. A Vera Schweitzer também, um beijo, uma ótima tarde aí para você, Vera. E a gente agradece aí a todos que participaram aí também pela live. O Magnus Alencar também desejando uma boa tarde. E a Maria Lanzen também tá mandando um WhatsApp aqui, né? Boa tarde a todos da rádio e aos convidados e ouvintes. Certo, então vamos aqui finalizando e trazendo os convidados do dia de amanhã. Então, amanhã, que dia que é mesmo, Carol? Me ajuda. Quarta-feira. Isso, quarta-feira. Já. Então, aproveito, né, a fala dos nossos convidados e acho que sim, é um assunto que teríamos muitos dias para conversar sobre, né, essa plataforma que nos oferece N possibilidades. E acho que é bem importante isso que o Luiz fala, né? Que apesar deste momento a gente estar mediado pela tecnologia, são as pessoas que vão fazer a diferença nesse processo todo, né? E a gente precisa muito das famílias, a gente precisa muito dos estudantes, os professores estão muito empenhados e dedicados, porque para eles tudo isso também foi uma novidade, né? E lembrando assim que em nenhum momento também isso foi 100% uma escolha, né? Porque a pandemia está aí, a gente não tem a alternativa, né, de dizer não, eu quero ir para a escola, neste momento não temos. E foi a forma que a gente encontrou para se manter o ritmo, né, de a gente continuar, que nem eu também comentava com os professores num encontro que a gente teve, né, que como a gente falou, a troca ela é muito grande, cada um vai ensinando um pouquinho daquilo que sabe, do que vai aprendendo, a gente vai trocando e a gente vai aprimorando a cada dia, né. E não foi uma escolha, né, mas dentro das possibilidades que haviam, foi o que a gente achou que seria possível para manter o ritmo. Porque nós já estamos, hoje é dia 17, né? 16, nós estamos quase 3 meses, né? Quinta-feira, então, dia 18, fechamos 3 meses de atividades suspensas no ambiente escolar, né? Então, é um tempo grande, se a gente for pensar, as nossas crianças ficavam no recesso do verão, nas férias, não dava 3 meses, né? Então, para que a gente mantenha esse ritmo de busca de conhecimento, de discussão, de interação também com o conhecimento, né? É uma ferramenta muito possível, né? Porque a gente vai descobrindo que ela não é assim tão difícil, né? E cada família, dentro da sua disponibilidade, da sua organização, consegue fazer uso da melhor forma possível, né? Então, a gente agradece os convidados, né, de hoje. Deixa o convite, então, para as pessoas acompanharem as notícias e as atualizações diárias sobre a administração municipal no Facebook da Prefeitura e também no site do município. Amanhã, então, quarta-feira, o convidado é o Fernando Enéas Bruxel, assessor do departamento, Felipe Aren Prediger, engenheiro civil, a Cíntia Greff, agente administrativo, e a coordenadora pedagógica, então, Marlise, da Secretaria de Educação. Aproveitamos a oportunidade para reforçar a orientação do prefeito Klaus e da equipe da Secretaria Municipal da Saúde sobre a importância da conduta responsável e preventiva pelo bem coletivo. Juntos sairemos fortalecidos dessa situação. Um grande abraço a todos e agradecemos a parceria aí nesse momento. Muito obrigada, Carolina. Uma boa semana para você. Agradecendo à Secretaria da Educação, à Administração Municipal e também aos convidados de hoje. Então, aqui que foi um prazer, então, tê-los com a gente. A Maria Elizabeth Berch e também aqui o Luiz, né? Luiz Schneiders. Antônio. Luizinho, aqui no Rio do Meio é Luizinho. Olha só, né? O Luizinho, então. Luizinho, né? Vamos compartilhar aí também a nossa live. Quem puder aí também compartilha aí, né? Essa live no Facebook da Rádio Integração aí. E você que não conseguiu ouvir, tá ligando o rádio agora? Acessa aí o Facebook da Rádio Integração, que vai estar disponível em qualquer horário aí, se quiser assistir à noite também, vai ficar por dentro aí do assunto tecnologia, informática, vai estar ali à disposição aí sua. 1h04 e a gente vai ficando por aqui hoje, terça-feira, 16 de junho, 23 graus e meio a temperatura. Chegando ele, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com a Tarde Show aqui na Rádio Integração. Um beijo, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau! A primeira do seu rádio. Integração FM. A
As lojas Bade estão com ofertas imperdíveis. Blusas femininas por R$ 14,90 à vista. Isso mesmo, R$ 14,90. Além de reposição de leggings apeluciadas por R$ 19,90 à vista.